de introduzir o yuan na cesta de moedas que compõem direitos especiais de saque. Mas veja que essa questão, embora tenha sua importância específica, deve ser vista numa perspectiva. Ela não significa, de forma alguma, que exista claramente, em função dessa característica, uma alternativa real ao dólar. Veja que direitos especiais de saque não são uma moeda de verdade, uma moeda que tem uma relação com o setor privado. São, na verdade, uma moeda de operação de reservas entre bancos centrais. O fato verdadeiro é que a grande saldo da balança comercial chinesa se dá com os Estados Unidos e suas compras essenciais são realizadas em dólar, que, por sua vez, também denomina o preço das commodities e da energia. Então, enquanto isto for desta forma, o dólar dificilmente será substituído enquanto moeda de reserva internacional. No que não significa dizer que não haja um conjunto de outros aspectos muito importantes que os países possam fazer no sentido de compor reservas, digamos, alternativas, no sentido de mesmo a própria ampliação dos direitos especiais de saque. A questão que me parece central do ponto de vista da economia mundial e que seria, de certa forma, associada à ideia de uma governança global, seria o fato de que aqueles países que têm grandes superávitos em suas balanças de transações correntes deveriam crescer a taxas mais elevadas para, inclusive, induzir os países que possuem maiores déficits em transações correntes. Mas isso não ocorre. O exemplo maior é a Alemanha, que exerce um papel deflacionista na área da Europa. O próprio Japão, grande superavitário, cresce muito pouco. O único país grande superavitário que cresce muito, e já o faz, é a China. E a China expande a partir desse seu próprio superávit. Nesse sentido, eu gostaria de deslocar um pouco a minha apresentação para discutir as questões internas dentro dos BRICS. Eu diria que, ainda que a sua expansão seja algo extraordinariamente importante, e que já vem se afirmando nos últimos 10 anos, nós ainda estamos num momento, só para você ter uma ideia, em que o mercado consumidor americano, por exemplo, o tamanho dele é alguma coisa como 10 trilhões de dólares. O mercado consumidor chinês, o maior, próximo aos Estados Unidos, é de 1 trilhão de dólares. Portanto, ainda que o crescimento americano seja pequeno, é evidente que qualquer deslocamento de consumo num mercado de 10 trilhões de dólares tem um impacto absolutamente extraordinário na economia mundial. E que mais? Uma contração, se persistir no crescimento econômico nos países centrais, poderá vir a disparar um excesso de concorrência entre os próprios países do Sul e, inclusive, os países do BRIC. Isso eu chamaria para mostrar o grau relativo e a dificuldade dos desafios que temos pela frente. Os BRICS, de fato, não formam um bloco homogêneo ou que estão em posições semelhantes. Não. Se trata de um bloco bastante heterogêneo. Eu nem sequer aqui terei tempo de aprofundar, não é o caso, das diferenças extraordinárias do ponto de vista geopolítico. E exatamente das diferentes inserções e dos desafios que se colocam. Por exemplo, a China e a Índia, que nada tem a ver nesse aspecto com os desafios que se colocam no Brasil ou a África do Sul. Mas o que talvez seja importante considerar as dimensões propriamente econômicas.
essas dimensões econômicas se caracterizam pelo seguinte fato. A China se transformou rapidamente no principal parceiro comercial de todos os outros membros dos BRICS. Mas cada um país individualmente dos BRICS é um parceiro marginal para a China. Há uma assimetria de comércio, na importância relativa de cada um especificamente. Isso A China hoje possui um pequeno déficit com o Brasil, pequeno déficit com a Rússia, um grande superávit com a África do Sul e com a Índia. Mas mais importante do que as relações propriamente comerciais é a direção do comércio, a estrutura do comércio. Se montou entre estes países, cujo comércio expandiu tão rapidamente, uma divisão vertical de trabalho, clássica, entre um centro, na verdade, o centro manufatureiro mundial focado na China, e uma periferia formada por exportadores de energia e matérias-primas. Esta divisão vertical do trabalho é até muito mais rígida do que a divisão de trabalho que cada país isoladamente tinha com a economia global. Isto é um limite, me parece muito importante, para que se possa estabelecer uma estratégia articulada de desenvolvimento entre esses países. Absolutamente desejável. Porém, essa estratégia deve se pautar mais, do meu ponto de vista, ou em acréscimo, ou negociando sistematicamente os mecanismos de inserção e de comércio e de investimento entre eles, e menos apenas dar, através do livre comércio, a direção das vantagens comparativas entre os diferentes países. Porque esta história é uma história de assimetrias, não é uma história de complementariedades que levam na mesma direção do progresso técnico e do desenvolvimento. Muito obrigado, senhor. Thank you very much. Our Chinese colleague, Wu Bai, from the Institute of Latin American Studies. Mr. Wu? Thanks for the help. And thank you, Mr. Chair. First, let me just express my gratitude for the invitation of the Center for having me here to be with you. I think it's a very unique occasion for me to join in. I'm in the capacity of Executive Director of the Center of Brazilian Studies at the Institute of Latin American Studies. And my academy is semi-official national level Academy of Social Sciences, and it plays a role of main think tank for the Chinese government on many issues, but regretfully not so much on the BRIC studies. And the BRIC study is now still remain at its pioneering stage in China, and there are not so many established
in China. So to me, it's quite impressive to sit here and to witness the process of mobilization, public mobility throughout this program over the past 2 days. And it indeed become a learning process, learning experience to me. As a senior fellow of international politics and international relations for many years, and it is also quite a fresh experience to me to be hosted by a developing nation's academic institution. So throughout this experience, I came to know a lot, and I have drawn so many thoughts from the enlightening remarks delivered and contributed by my colleagues throughout the past 2 days. Be honest, and I think the Chinese perspective of the role and the future function and the prospect of the next step developments for the BRIC as institution, as multilateral framework, remains uncertain, quite uncertain, and quite diverse. Some people remain very skeptical of its real capacity and the possibility of to accomplish the anticipations and people exerted on that. But on the other hand, I think the evidence recently becoming more and more convincing to the general public, including part of the academic community, that these member states can do something better than expected. As recently indicated by the Sanya conference or summit, and we have so many achievements, basically, but the most outstanding achievements remains in the 3 sectors. One is the joint communique, which extended our political security concerns over the situation in other parts of the world, which is a sign of proactiveness of the membership of the member states in a single international security issue. And also we have the basic consensus on and successfully enrollment of the 5th membership, that is South Africa. Also, we have the another outcome as a turning point in the initial process. That is, we have achieved many commonalities in specific promotion of our bilateral, multilateral collaboration in general. But on the other hand, then those people who are skeptical of the future destiny of this organization, at least or partly correct to some extent, that as my dear Russian colleague mentioned earlier, that we are yet to completely solve the problem or issue of